Há momentos na vida em que tudo ao nosso redor parece tremer. Caminhos que antes pareciam tão claros começam a desaparecer diante dos nossos olhos. E é exatamente nesses momentos que a dúvida se aproxima, sussurrando. E se você não conseguir? E se não der certo? E esse passo te levar para um buraco sem volta? Toda vez que você sente medo de avançar, toda vez que parece que não existe um caminho seguro para pisar, lembre-se de uma verdade espiritual poderosa. Quando você coloca os pés, Deus coloca o chão. A fé nunca foi sobre enxergar o caminho inteiro. A fé sempre foi sobre dar o passo mesmo quando nada faz sentido. É sobre ousar caminhar quando os olhos não veem, mas o coração sabe que Deus está ali. Muitas pessoas só querem avançar quando tudo parece garantido, quando tudo parece seguro, quando não existe nenhum risco. Mas Deus não trabalha assim. Ele não te chama para um caminho pronto. Ele te chama para um caminho que será construído enquanto você anda. Quantas vezes você já deixou de viver algo incrível porque esperou se sentir preparado? Quantas oportunidades passaram porque você ficou parado imaginando o pior cenário? Quantos sonhos ficaram guardados porque você pensou que ainda não tinha tudo o que precisava? Mas hoje Deus está te dizendo, filho, filha, se você der o passo, eu te surpreenderei. Se você ousar confiar, eu pavimentarei o caminho. Se você se mover em fé, eu colocarei o chão debaixo dos seus pés. A verdade é que Deus não age no medo, Deus age no movimento. O Mar Vermelho só se abriu depois que Moisés levantou o cajado. A multiplicação dos pães só aconteceu depois que o menino entregou o que tinha. A porta da prisão só se abriu depois que Paulo e Silas louvaram, mesmo feridos. E o seu milagre, ele também virá depois do seu passo de fé. Mas talvez você não saiba por onde começar, talvez você não tenha forças, não tenha recursos ou não tenha apoio. E é nesse momento que Deus responde, você não precisa ter tudo, só precisa ter coragem para confiar, porque quando você se move mesmo com medo, Deus se move junto. Quando você avança mesmo sem enxergar, Deus ilumina o caminho. Quando você coloca os pés, Deus coloca o chão. E talvez hoje você esteja se sentindo exatamente assim, perdido, sem direção, sem respostas. Talvez esteja enfrentando incertezas no trabalho, no casamento, nos sonhos, na família, na saúde. Talvez você esteja pedindo uma confirmação do céu, uma prova, um sinal. Mas Deus já te deu algo maior que um sinal. Ele te deu uma promessa. E promessa de Deus não falha. No meio das suas inseguranças, escute o que o próprio Senhor diz em Isaías 55. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Isso significa que você está olhando para o passo, mas Deus está olhando para o destino. Você enxerga o medo, mas Deus enxerga a vitória. Você vê a incerteza, mas Deus vê o propósito. É por isso que você não pode viver limitado pelo que sente. Deus não te chamou para caminhar pelos olhos. Deus te chamou para caminhar pela fé. Às vezes Deus te coloca diante de um abismo, não para te assustar, mas para te mostrar que você nasceu para voar. Às vezes Ele te coloca diante do invisível para te provar que o invisível também é dele. E eu sei, dá medo confiar quando o chão some. Dá medo acreditar quando o cenário diz que não vai funcionar. Dá medo dar passos quando tudo ao redor te diz para ficar parado. Mas existe uma força sobrenatural que só aparece quando você decide avançar mesmo assim. A fé não elimina o medo. Ela te ensina a caminhar com ele. Talvez ninguém ao seu redor te apoie. Talvez ninguém entenda o tamanho da tua luta, da tua dor, da tua batalha. Mas Deus entende. Ele sabe do que você precisa antes mesmo que você peça. Ele conhece suas lágrimas, suas noites de aflição, seus pensamentos silenciosos e Ele está preparando um caminho que você só vai enxergar se continuar caminhando. É como alguém que caminha sobre um lugar cheio de névoa. À distância nada parece seguro, mas a cada passo a névoa se abre um pouco mais. Deus faz exatamente isso. Ele não te revela tudo de uma vez, Ele te revela conforme você se move. Porque é no movimento que você cresce, é no movimento que você amadurece, é no movimento que você descobre quem você é. Parado, você só alimenta medo. Andando, você desperta milagres. Por isso hoje eu te digo com toda a força da minha alma, não pare, não recue, não desista, avance mesmo tremendo, avance mesmo com dúvidas, avance, mesmo chorando, avance. O chão não está desaparecido, ele só está esperando o seu primeiro passo para existir. E quando Deus decide colocar o chão, ninguém tira.
Quando Deus decide abrir portas, ninguém fecha. Quando Deus decide te levantar, ninguém derruba. Quando Deus decide te honrar, ninguém impede. E talvez você não perceba agora, mas o que parece caos na sua vida é, na verdade, a preparação do caminho onde Deus vai te surpreender. O que parece confusão é só o processo antes da construção. O que parece atraso é só Deus organizando algo maior do que você imagina. Então respire fundo, levante a cabeça, erga seu espírito, caminhe, dê o passo. O céu faz o resto, porque quando você coloca os pés, Deus coloca o chão. Antes de você sair desse vídeo, eu quero te pedir algo muito especial. Se essa mensagem tocou o seu coração, se falou com sua alma, se Deus usou essa palavra para te fortalecer hoje, então não guarde só para você. Inscreva-se no canal, porque aqui todos os dias Deus tem uma palavra preparada para te levantar. Deixe o seu like, isso ajuda essa mensagem a alcançar muito mais vidas. E compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso agora. Você pode ser a resposta da oração de alguém simplesmente enviando esta palavra. Que Deus te abençoe poderosamente.